Sempre utilizando a luva malha de aço, que é segurança para mim mesmo, né? Então a gente faz a desossinha ali, limpa o osso. Limpeza bem feita, a gente garante que não está descartando carne e não está perdendo dinheiro. Aqui vamos retirar a aranha. A aranha, em alguns açougues, convencionalmente ela vai para carne moída, mas pode ser usada como aperitivo. Comparando assim, aperitivo, pode ser utilizado como se fosse uma bananinha, como se fosse um skirt steak, o diafragma, pois é um produto que, uma carninha que fica colada no osso, tem uma gordura entremeada e é macia. Só que no açougue convencional, ela se transforma em carne moída, que é um commodity. Assim, ó, produtinho. Fica bom e é macia. Vamos só agora retirar o resto aqui. Tem uma pontinha de filé aqui ainda. Vai dar só um trabalhinho para tirar o osso, mas faz parte. Raspar bem perto do osso aqui no patinho, para me tirar ele o mais limpo possível depois. Vou desossar primeiro e depois eu faço a limpeza e alguns bifes ali, como eu faço lá no meu autosserviço. Vou deixar a peça aqui. Retirar aqui o tatu lagarto, dependendo da região a nomenclatura. Pessoal, o vídeo já é aumentado, principalmente amanhã não organizados, caso tenham fotos. Vamos tirar o alcatra da próxima peça, só vou preparar aqui antes. Boa sorte para vocês e até amanhã. Obrigado, galera, por todo dia hoje. E amanhã está sempre de novo. Vocês vão olhando. Até amanhã. Só vou pedir pro Jefferson. Não tem? Jefferson, é seguro de senso? Isso, faz favor. Esse mesmo. Forçar. Tranquilo. No Goiás eu tiro ela, eu tiro junto com o chomói. Ah, daí, quando tá em barra, força ela e ela abre, né? Na mesa eu nunca usei, só no gancheiro. Opa. Aí, obrigado. Ótimo, Aqui só não saiu limpinho porque eu não tinha uma barra. Se tivesse uma barra, saía todo ele limpinho. Não precisava limpar depois.
que é essa barra? Isso, a barra é o tendal para desossar. Fora. Vamos retirar o alcatra aqui então com maminha, picanha. Vou pedir para você segurar novamente. Só puxar um pouquinho para cá. Pode virar, por favor. Pezinho roxão duro. Isso aí. Não, no Goiás chama colchão duro, aqui é o quê? São Paulo. Coxinha de fora. Coxinha de fora, colchão duro. Chã duro. Tem mais nome, mas eu não sei todos. Burguel? Não, pode ser assim mesmo. Eu já deixo esse nervo do coxinho de fora no patinho. Aqui. Tá? Pode ser aqui, ó. Na gancheira, você puxa, ela sai de mim. Ah, puxa, ele já era. É rapidinho. Só não vou limpar isso aqui porque eu tô na corrida, senão não vou finalizar hoje com vocês. Esse eu vou deixar de canto. Mas o músculo, ou eu desosso ele, vendo com o músculo desossado. A tortuguita aqui, a batata da perna, eu consigo limpar ela bem limpinha, consigo vender ela como segunda sem osso. Vai ter um preço diferente do músculo, um pouquinho mais caro. Ou músculo com osso convencional. Último caso, se eu processei ela e ela não vendeu nesses cortes, aí sim se transforma em carne moída. E se for magro, pode ser até como uma carne moída de primeira, dependendo do açougue. Deixa eu só tirar isso aqui da mesa. Eu vou fazer algumas peças só para eu conseguir demonstrar para vocês. No patinho, por exemplo, vamos fazer a tolete da peça. Retirar todo esse tecido conjuntivo e o que a gente não vai utilizar na peça. Todo esse osso aqui, se eu não tivesse limpado, toda essa carnezinha que eu estou tirando, se eu não tivesse limpado ela bem limpa, ela estaria no osso ali. Então, o ideal é tirar o ossinho cada vez mais limpo. A peça, quando eu preparo ela lá para o bife, ela dá um pouquinho de trabalho para deixar ela limpinha, mas vai me trazer um bife bem limpo com uma boa rentabilidade. Essa aqui é a peça como ela chega para mim no vácuo hoje. Ela chega do frigorífico
nesse estilo aqui. Após isso aqui, a gente tem rendimentos, né, que a gente fez lá ao longo do tempo, tem receita, e já se sabe que tantos por cento da peça transforma em bife, tantos por cento vira carne moída e tantos por cento é quebra, que é as pelezinhas, o tecido conjuntivo que divide a peça, que vai sair e vai depois trazer o custo exato da peça, para botar a margem em cima. Essas tecido conjuntivo, essa divisão aqui, eu retiro ela, porque quando eu fizer o bife ali, se eu deixar, ele vai aparecer, ele fica feio. Sem falar que quando eu botar na panela, na frigideira, esse que a gente chama de nervo, ele vai contrair com o calor e vira aquela canoa lá, deixa o bife durinho. Então eu vou com a minha faquinha fina limpando. O ideal é tirar só o tecido conjuntivo. Essa peça aqui, eu divido ela em 3 pedaços. Ela tem mais uma divisão, mas eu não trabalho elas. Só trabalho 3 divisões nela. Dá um bifezinho bem limpo. É um bife que eu vendo lá a R$ 64,90. Só limpar aqui. Tirar aqui desse lado também. Quando a peça estiver dividida, se eu não retirar, ela aparece, fica feio. Aqui, essa lateral aqui que é mais mole, eu retiro esse tecido conjuntivo antes. Se eu retirar depois, ele vai acabar ficando, a peça não fica firme e eu não consigo retirar ele. Nesse lado aqui eu consigo retirar de 3 a 4 bifes bonitos, sem nervo entremeado. Tem alguns lugares que vendem até um bife mais barato, começa ele desse lado ou desse outro lado, já aproveitando essas divisões, só que quando chega na ponta, o açougueiro normalmente começa por aqui, chega na ponta aqui, ó, ele perde o restante da peça, vende como segunda sem osso, bota na moída de primeira, na moída de segunda e acaba perdendo. Dessa outra forma eu consigo aproveitar toda a peça. Tirei aqui, então vamos para fracionamento da peça. Aqui assim. Essa parte de baixo aqui que vai sobrar ainda na peça, ela estando limpinha ou eu limpando ela, eu consigo ainda fazer um picado dela, consigo aproveitar ela para não vender ela como carne de segunda, na moída de segunda, né? Porque se vai ficando lá no açougue, o pessoal vai colocando moída de segunda, moída de primeira e assim vai. Faz uma moída de primeira vez, só que ela fica gorda ainda, então acaba não vendendo. Essa parte aqui de baixo, ó, toda ela aqui, se eu limpar ela, consigo vender ela como picado. Eu vendo ela no picado a R$ 59,90, que é o preço lá do colchão de fora quando eu fraciono ele em picadinhos. Bandeja de aproximadamente 180 gramas, né, vai ficar em torno de R$ 13,50 a R$ 17,00. Quando o cliente encontra uma bandeja que ela é muito leve, a gente considera leve, R$ 13,50, com picadinho, o que acontece? O cliente olha, mas eu acho que vou levar 2. Ele acaba levando mais do que ele ia levar. Então, a bandejinha leve, bem completinha, sem espaço de bandeja sobrando, que não seja um produto com uns cubos desse tamanho para espetinho, ele fica bonito. E vende. É praticidade. Se eu for posicionar ele na bandeja, eu gosto de posicionar ele em vertical, vou dobrar as pontinhas para colocar ele aqui, mas não tem nervo, não tem gordura escondido, então eu consigo fazer um bifezinho que é bem bonito. Quando tu levar o bife para casa e abrir ele, não tem nada escondido, 100% carne. Essa é só a lateral, o restante faria picado, né? Lá eu utilizo selo, então eu filmo ela, etiqueta da balança e o selinho vem aqui do lado, fica bem bonito e bem apresentável. Esse outro tecido conjuntivo que tem aqui e nessa outra divisão, eu ainda retiro ele para fazer o bife. Vou mostrar para vocês. Na verdade, se a gente olhar no alcatra, no colchão, esse nervo aqui, esse tecido conjuntivo, ele não é tão grande assim. Só que quando tu coloca na bandeja, tu acende, parece que só aparece ele. E a dona de casa fala assim, pá, mas me venderam um bife de paleta por patinho. Só tirar aqui. A outra divisão aqui eu vou trabalhar ela agora.
Aqui assim tem essa divisão, ó. Vem com a pontinha da faca, uma faca bem afiadinha, tá show de bola. Às vezes eu pego o pessoal no setor de açougue, o pessoal não sabe ainda afiar a faca. Ele vai lá e gasta pedra e gasta faca e não consegue afiar. Uma faca de desossa boa hoje, uma mundial, por exemplo, é uma faca de R$ 80. Não dá para mim estragar uma faca dessa, né? Então, tem que ensinar bem o pessoal para não quebrar pedra, não gastar a pedra nem a faca. Afiar ela corretamente para fazer o trabalho. É show de bola. Essa parte aqui em especial do patinho, ela é a mais macia. Eu estou tirando assim bem rápido, pessoal, mas quando eu faço lá, que eu não tenho pressão, é bem tranquilo, né? Deixa eu só tirar aqui. Se eu não retirar isso aqui, quando eu posicionar na bandeja, ele vai aparecer, então fica feio. Ele tem mais uma divisão que eu não trabalho, que é essa aqui. No cortar, se eu vim aqui e fracionar a peça nesse sentido, como aqui o tecido conjuntivo é mais denso, eu vou repuxar ele, por mais que a faca esteja bem afiada. Então o ideal é eu quebrar ele de lado. Posiciono ele aqui assim de lado, né? E eu consigo quebrar ele em emparelho, né, a peça, e toda a parte que sobra das pontas aqui, quando eu posicionar o bife de qualidade na bandeja, eu não posso ter aquele bife borboleta, dobrado. Então as pontas eu consigo utilizar para fazer o picado, fazer a isca, que eu tenho margem e não vou vender num subproduto mais barato. Aqui então ficaria assim, ó. Emparelhei a peça e venho fracionando ela. Vou botar aqui, ó. Consigo fazer 15 a 20 bandejas com uma peça de patinho. Normalmente lá eu tenho um espaço bem curto para o autosserviço. Eu posiciono nessa bandeja aqui. Se ele é bem grande, eu consigo colocar 2 bifezinhos bem esticadinhos, né? Aqui. Como eu não tenho muito espaço, eu posiciono nessa bandeja. Ela vai ficar assim deitadinha, né? Posiciono ela assim. Mas eu tenho espaço no meu autosserviço, eu quero colocar na extra fina, na bandejinha comprida. Não tem problema. Dá para espalhar mais ainda. Às vezes eu deito mais o bife ali, o corte, para ele ocupar mais espaço na bandeja. Mas ele fica assim, ó, bifezinho de patinho. Bem apresentável. No meu caso, eu vendo a R$ 64,90 e tem uma boa saída. Colchão de dentro e patinho são os bifes que eu mais vendo lá nos açougues, né? Vou deixar este canto aqui. Normalmente lá, toda a peça eu corto. Chegando aqui assim, a pontinha, né? Aí eu vou fazer um picado dela, junto com o restante que sobra. O restante da peça que sobrou aqui, a outra divisão, eu retiro esse tecido conjuntivo aqui. Vamos lá com a pontinha da faca novamente. Esse aqui é mais denso aqui, mas ele vai afinando. Os outros anos, primeiro ano que eu tive aqui, a gente desossou meia carcaça bovina. Fizemos cortes especiais, eu falava muito do corte especial, só que com o tempo, por mais que a gente tenha treinamento nas lojas, o pessoal não estava executando o básico. Estava fazendo vezes o prime rib, o short, o shoulder steak, mas o básico ele não estava fazendo. Voltamos para o básico bem feito para depois fazer o diferente. Deixa eu só tirar esse tecido conjuntivo aqui, ó. Aqui eu posso deitar bem a faca para mim tirar um bifezinho mais compridinho e aproveitar. Sobra só a pontinha aqui, né? E vem aqui, ó. Posso utilizar as duas bandejas também, dependendo do meu espaço do autosserviço lá. Vamos tirar alguns aqui para mim fazer e mostrar para vocês. Meio da peça consigo posicionar cerca de 2 bifes e as extremidades eu consigo botar 3 bifes. Não vai dar um valor muito alto e eu consigo fazer uma bandeja com bom desembolso, né? Patinho, ó, bem limpinho. Se eu utilizar a outra bandeja, posso dobrar ele. Não tem nervo, não tem
gordura escondida, não, a dona de casa não vai ter surpresa quando levar esse bife para casa. E assim, 16, 18 reais. Se tu fizer uma bandeja muito pesada, que nem acontece às vezes o pessoal fazer, tu vai lá no autosserviço e olha assim, 25 reais uma bandeja. Se eu for almoçar ali uma laminuta no restaurante da esquina, eu pago 18, pago 22 com refri, não lavo a louça e vou correndo pro serviço. Eu vou lá então, eu não vou comprar o bife para fazer. Essa peça continuaria fatiando toda ela, só vou adiantar para mim não demorar muito. Opa, desculpa. Aqui, tá. Coxão de fora, não tem mistério, né? Quando eu estava desossando a peça ali, eu já deixei o nervo da lateral no colchão no patinho. Não é regra, eu que costumo desossar. Se tu achar mais fácil, pode desossar sim, pode tirar depois, não tem problema, né? O que acontece às vezes, eu tenho uma demanda muito alta de picado para carreteiro lá no balcão, né? Aí, além dos pedaços que sobra, é pouco, né? Quando eu faço 3, 4 peças, às vezes, na loja lá, auxilio o pessoal. Então eu vou lá, eu tenho que pegar uma peça inteira de colchão de fora e fazer picado. Como eu tenho um rendimento, né? E a gordura, quando tem na peça, já está no rendimento que ela vai sair fora, vai quebrar, já está no custo, eu vou lá e escolho a peça que está mais magra. Aí eu vou lá, limpo o excedente e faço o picado dela. Se eu perder, eu perco pouco. Lá no final, no volume de peças, eu tenho um ganho depois, né? Eu não tenho uma perda. Eu vou pegar a peça mais gorda, mais bonita, limpar. Não dá. O que eu faço nela? Limpei a lateral dela para fazer bife. Colchão de fora e tatu são as peças que eu passo na máquina. As demais eu não passo na máquina para botar no autosserviço. A não ser que o cliente pediu no balcão, eu quero um colchão passar na máquina. Um filé, um alcatra. Vou passar, tá pedindo. Essa lateral aqui, eu retiro, é a lateral mais dura que tem, né? Ela tem uma divisão aqui. Deixa eu só pegar a faca fina. Que assim. Divide ali e consigo tirar um bifezinho depois de colchão de fora padrãozinho, bonito. O excesso de gordura eu retiro, porque quando eu passo na máquina ele dá aquela espichada, né? Aqui, ó, eu vou retirar depois. Essa parte aqui, eu vou limpar ela, retirar a membrana e picar ela. Essa aqui eu vou picar de verdade. Tem uma empresa lá, um frigorífico grande no Rio Grande do Sul, que ele trabalha muito com ATM. E essa parte aqui, ele vende tudo como colchão de fora pedaço. E vende. É uma parte que para ele não é nobre. Se ele fosse moer, ele teria que fazer um valor inferior com o da peça, né? Então ele vende como pedaço de colchão de fora e tem uma boa saída. Deixa eu só ver uma coisa, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer um bifezinho fino para a gente conseguir fracionar ela depois, quebrar bem a fibra para fazer o picado de carreteiro. Picado de carreteiro, ou picadão, picadinho, dependendo do lugar vai ter uma nomenclatura específica. É um produto que tanto a isca quanto o cubo eu posso fazer volume por meu balcão lá de autosserviço, em todas as lojas, e ele vende muito. É praticidade. O cliente leva para casa, só abre ali, o cliente já conhece, né? Só abre o filme ali, o resinite, e coloca na panela, o produto está picadinho, né? Não precisa dono de casa pegar, repicar o produto. Mas ele tem que estar pequeno também. Às vezes tem cliente que vai dizer que, ó, eu quero um picado, mas eu não gostei daquele ali, porque ele é muito magro. Tu consegue um mais gordinho para mim? Consigo. Sem problema. Só que o que mais sai é a mais magrinha na bandeja. Então eu coloco sempre a mais magra, né? E se tiver um pedido diferente, aí eu atendo o cliente e faço para ele. A gente lá, especialmente no sul, né, a gente fala carreteiro, mas o pessoal faz um molho, um batata com cenoura, com o que quiser, né? Aqui, vou pegar uma bandeja pequena. Eu sempre deixo ele bem
Às vezes eu fui no açougue esses dias, que o açougue tava com uma bandejinha de picadinho de carreteiro, um pedacinho graúdo, né, cara? E tava com R$ 48 a bandejinha. Eu não ia vender nunca. Bandejinha assim, ela dá 216 gramas, vai dar 210, ela tem uns 6 gramas da bandeja, né? Vai ficar talvez nos seus R$ 15, R$ 13, na questão de desembolso, quando tu olha, mas eu acho pouco, vou levar duas, né? Eu falo isso e isso acontece com frequência lá no açougue, né? Porque eu estou no treinamento, mas saio toda hora para fora do setor, fico observando, olho como é que o cliente se comporta, se ele tem alguma dúvida, se ele pergunta, se ele foi e voltou, posso te ajudar? Ah, eu precisava disso, eu não encontrei esse tal produto. Olha, está aqui, vem aqui, eu vou te mostrar. Ou tem um similar, né? O restante aqui da peça. Só pesar de novo aqui. Aqui, ó. Vou deixar ali. Eu retiro aqui o excesso de gordura. E aqui eu retiro essa divisão, esse tecido conjuntivo que divide a peça. Lá no final, se eu deixar ele vai aparecer na bandeja, ele deixa a carne dura. Então eu retiro ele. E emparelho toda a peça, retiro o excesso de gordura. Ele ficou feio, a gordura ficou espichada, eu vou lá e dou uma emparelhada nele e coloco na bandejinha. É um bife que ele é mais duro, ele é um pouquinho mais barato, R$ 52, R$ 54,90, pelo menos para mim lá quando eu vendo ele, mas eu consigo ter uma venda rápida. Eu consigo fazer emparelho a peça, depois que eu passei na máquina, esse bife ele dá uma esticada, eu consigo botar 2 bifes desse numa bandeja, né? Ele sai para mim lá às R$ 12, R$ 13. Né? Ele vai, quando ele passou na máquina, ele dá aquela espichada, ele cobre todos os cantinhos aqui, ele fica bem bonito. Não fica assim, ele fica melhor, fica bonito. Quando tu olha assim por 12, 13 reais, pá, mas é barato isso aqui. Porque eu fui lá no outro, eu pedi 2 bifes, esses dias deu R$ 18, deu R$ 20. E aqui tá bem barato. Eu vou começar a comprar aqui, porque aqui eu acho que é mais barato. Mas na verdade tá pagando mais caro. Cliente, a gente, não olha o preço por quilo, olha o quanto que tu vai pagar, o desembolso. E quando eu falo isso, lá nos treinamentos, né, a gente olha o desembolso, o preço perceptivo, né, a gente fala do cliente. E quando a gente é cliente, que a gente vai comprar, a gente cai no mesmo golpe, pode-se dizer, na mesma estratégia de marketing, né. O restante da peça eu vou deixar inteiro. Ô Max, desculpa, mas vai ter que acelerar. Tranquilo. Meu Deus do céu. Tá. Tatu ou lagarto. O tatuzinho, eu posso retirar toda a membrana que tem na volta dele, né? Retiro ela. Ou posso apenas limpar a peça para fazer bifes, né? E risco ela. Se eu riscar ela, quando ela pegar o calor na panela, que ela tiver em bifes, deixa eu fazer aqui, ó. Que ela tiver em bifes, ela não vai contrair. Ela não vai se encolher, não vai virar aquela canoa. E eu consigo tirar um bifezinho, passar na máquina, 2, 3, eu consigo colocar nessa bandejinha. 2, se ele estiver bem passadinho, ele dá uma esticada, ou 3 nessa bandejinha. Não fica pesado, fica leve, né? Fica uma questão de desembolso boa. Colchão de dentro. Colchão de dentro, o pessoal normalmente, lá, o que acontecia? O pessoal tinha capa de colchão de dentro. Limpava ela normal, só que quando ia tirar ela, eles tiravam ela com carne para colocar na bandeja, fracionar no meio, colocava na bandeja aquela capa que tu olhava um lado bonito, que pegava o colchão dentro, outro lado com gordura, com nervo, vendia uma vez e o cliente não voltava mais a comprar. Às vezes tu tinha 20 pedaços de capa no balcão e tu não vendia um. Dá para fazer ela, tirar só a capa, eu faço ela normalmente em isca, limpo toda ela e faço isca, vendo ela R$ 64,90, mesmo preço do colchão. Posso limpar ela e vender ela como capa de colchão, ela fica similar a uma fraldinha vazio, fica bem bonita, bem apresentável. Posso limpar ela e cortar ela de lado, fazer ela tipo uns bifezinhos que eu posso posicionar nessa bandeja, fica bem bonita e apresentável. As aparas vão se transformar em isca de colchão de dentro, que eu consigo vender tranquilamente. A peça de colchão de dentro, quando eu vou fracionar em bife, divido em 2. Uma dos lados aqui eu corto o bife, posiciono na bandeja, nessa daqui, né? O restante posiciono também em bife e as aparas, as laterais, vão se transformar em isca novamente, que eu vendo a R$
Mesmo preço do colchão. Não perco e não vai para moída. Agora o... Max, conseguimos mais tempo, porém, quem tiver bolsas, pega a bolsa e fica com ela. A gente vai começar a mexer aqui, mas vai continuar fazendo. Tranquilo. É só pegar e fazer aqui. Deixa eu largar aqui. Vou fazer a parte da alcatra, maminha e picanha. Essa parte que, para dividir a peça, são 3 partes. Não tem mistério. Vou ser rápido, vou falar mesmo só o que eu faria com ela, né? Maminha, a gente só limpa ela, tira o excesso de sebo. A gordurinha aqui normal fica da peça. Não tem nada de limpeza normal, não tem corte prêmio, é só o básico nela. Aqui sobrou picanha e o miolo do alcatra. Só preciso limpar a peça aqui. Hã? Ó, eu tenho a fibra dela tá vindo aqui, ó. Se eu cortar aqui assim de lado, eu quebro bem a fibra. Se eu cortar nesse sentido, eu deixo a fibra inteira, né? Antigamente, quando a gente tinha gado que era Nelore, era um zebu, que todo ele era mais duro, né, a gente cortava sempre a favor da contra a fibra para quebrar ela. Hoje tem estudos que dizem que se tu pega um gado bom, mas é um Angus, um Hereford, Brangus, um Wagyu, não é necessário cortar contra a fibra, porque a carne vai ser macia por natural. Mas se tu pegar um tatu, um lagarto, que a fibra é fora a fora, mesmo sendo um gado de alta qualidade, um bife do vazio, tu vai sentir na hora de mastigar, porque a fibra é muito comprida, né? Então o ideal, sempre mais seja um gado bom, faz contra a fibra, quebra ela, que tu vai tirar um corte excelente. Vamos só limpar aqui o alcatra, ele está com a picanha. Aqui é só separar a picanha. Essa aqui parece que eu já tirei ela pequenininha, hein? Na terceira veia. Picanha pode ser grande, pode passar de 1,100, que nem o pessoal diz. Só que tem que acompanhar ser cortada na terceira veia, né? Oi? Pergunta se alguém perdeu um óculos. Alguém perdeu um óculos aí, pessoal? Pessoal, se alguém perdeu um óculos... Se vocês souberem de alguém que perdeu... Achou? Ah. Vai estar no Achados e Perdidos aqui da Nuga, então. Se alguém perdeu ou sabe alguém que perdeu, só solicitar lá com o pessoal. Picanhazinha, ela ficou aqui, ó, em cima da terceira veia. Picanha mesmo. Vamos só limpar ela aqui pra gente mostrar. A pena que tá falhada a gordura, senão ia ser especial. Isso aqui eu ia levar para o Rio Grande do Sul daí. Nem que eu fosse de ônibus. Não, capaz, não ia não. Aqui assim. Aqui assim a picanhazinha, se tivesse um acabamento bom de gordura, era especial. Sobrou aqui para nós o alcatra. O alcatra tem uma pecinha bem emblemática no açougue, porque o pessoal gosta de fazer um bife com nervo, um bife sem qualidade. É um bife caro, macio, mas quando está com nervo ele fica feio. Aqui está a pecinha do jeito que ela chega para mim no açougue lá, ela chega no vácuo. Eu retiro o rolha da alcatra, ou bife do açougueiro, como o pessoal chama em alguns lugares. O que eu falo com o meu pessoal lá? Ó, aqui eu consigo tirar 1 ou 2 bifes da rolha. Mas numa outra empresa que eu trabalhei lá, a empresa pegou e botou na receita isso aqui como carne moída. Por quê? Quando a gente abriu um precedente para a equipe em transformar isso aqui em bife, aí o pessoal começou só a abrir no meio e botar como pedaço no balcão. Aí tu chegava em casa, pedaço de carne cheio de nervo lá, sem qualidade. Se limpar bem a pecinha e tirar o tecido conjuntivo ali, que é com a pontinha da faca, aqui assim... 1, 2 bifes eu consigo tirar aqui. Para completar
no final da bandeja, ele dá tranquilamente. Ó, deixa eu mostrar para vocês como é que é um lado do bife. E a rolha da alcatra, aquela parte que tinha bastante nervo, né? Ó, ele tá limpinho, é um bife caro, é uma carne macia. Os dois lados ficaram bem limpos, né? O restante tem bastante divisão, que é o restante da rolha. Esse eu não consigo aproveitar, né? No que sobrou do alcatra aqui, a gente vai retirar esse tecido conjuntivo aqui. Gordura, quando está descolada, automaticamente para mim lá, ela já cai fora, já está no quebra, porque normalmente ela vem no vácuo e às vezes ela está descolada, não é aquela gordura que está homogênea, que tu vai cortar um bife e ele vai ficar parelhinho em cima, né? E o segredo está aqui, ó. Eu vou separar a peça em duas partes, bombom da alcatra e rolha da alcatra. Vou fazer o baby beef, né? Consigo tirar um bifezinho limpo, bonito, que vai valer a pena eu pagar os seus R$70. Eu tinha nessa loja, na primeira que eu mostrei de exemplo para vocês, eu tenho carne Angus. O alcatra para mim eu vendo ele a R$106. É caro. Uma bandejinha de bife fino, 25, 28, R$32. É um desembolso alto. Então o cliente que vai pagar por aquele produto tem que ser um produto bom. Aqui ele tem uma divisão. Bombom da alcatra, posso fazer bife, posso fazer medalhão, posso assar inteirinho, carne macia, só não pode passar do ponto. Que assim, ó, ele até não é aquele tecido conjuntivo denso, só que ele incomoda quando tu faz o bife, ele aparece, ele acende, né, como eu costumo dizer. Ó, parte mais grossa está aqui, a gente vai aqui assim, ó, com a pontinha da faca. Vamos botar aqui. Estamos botando a pressão hoje, hein, cara? Ficou assim a pecinha. Consigo fracionar ela em bifes. Vou fracionar depois se sobrar um tempinho. O restante do coração da alcatra, o nervo, vem até aqui dentro da peça. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, ele vai diminuindo. Aí eu venho aqui, ó, e retiro ele. Só tirar aqui. Emparelhei ele. Vamos fazer aqui então. Vou tirar um bife grosso só para me mostrar para vocês como ele está por dentro. Bife não, isso aqui é um pedaço para espeto. Ó. Toda a peça dentro, ela não tem nervo. Se eu vender o alcatra 59, 69, 79, eu posso pagar, porque ele não tem nervo entremeado na peça. Não estou levando nervo escondido. Não vai ficar uma carne dura. E é o básico. Não é corte especial. Se eu pegar o bombom da alcatra, 2 minutinhos, Fabiano. Ó, vou cortar ele grosso só para demonstrar para vocês. Olha só, nada de nervo, nada de gordura escondida. Toda a peça eu consigo aproveitar, toda ela macia, toda ela boa. Olha só. Acho que isso falta limpar, né? Mas ele fica assim, ó. Não tem nervo escondido. Bife bom, limpo, macio. E simples, não é especial, mas é o básico bem feito, né? Queria agradecer a todo mundo por ter vindo aqui, ficado até esse momento aqui, que a gente passou um pouco do tempo, né? Agradecer pela Expo Supermercados, por trazer eu até São Paulo, acompanhar Felipe, acompanhar o Jefferson, o Fábio Muniz e fortalecer o setor de açougue. A gente hoje no setor de açougue, por onde a gente esteja cada um num lugar do Brasil, a gente é muito forte na questão de treinamento, na questão de gerar conteúdo, mostrar para as pessoas que é possível trazer lucratividade para o setor sem fazer nada demais, fazendo o básico bem feito. Muito obrigado. Mas, deixa eu aproveitar aqui o pessoal. Capa também. Capa. Porque tem tempo. Tá, então vamos embora.
que Vocês desejam ver? Vamos lá. Olha aqui, ó. Qual é a melhor forma da picanha para cortar ela sem pastar? a picanha, olha, a picanha tradicional é o medalhão, né? 3 dedos, 2 dedos. Eu particularmente quando faço na parrilha ou na grelha, eu gosto de cortar ela não na transversal. O pessoal usa o modelo transversal cortando sempre pelo lado mais alto, diz que ela vai ficar mais macia. Ela já é macia, né? Não tenho nada contra. Mas eu particularmente, quando vou fazer 2, 3 picanhas, às vezes em algum evento, eu vou lá e faço ela em tira, que nem na Argentina. Ó, as pontinhas, 2, 3, eu espeto, dou pro cachorro depois, capaz. Ó, e ela fica assim, ó. Não, essa aí eu boto na farinha e eu vou comendo. E ela fica assim, ela fica bem apresentável, né? E fica assim, ó. O pessoal me pergunta muitas vezes da picanha medalhão. Ah, mas o que é picanha medalhão? Tem colchão de fora? Tem, né? Quando tu vai no frigorífico, o que passou aqui da terceira veia, eles tiram 2 medalhão, botam como picanha, mas eu peguei um medalhão que era pequeno. O que acontece? Picanha que não tem acabamento de gordura, sem acabamento de gordura, com falha, descarta ela, bota como medalhão e só a top tu vai lá e vende lá com preço A, picanha A, vou dizer. Né? E o restante vai. Por isso que a gente pega medalhão que tem picanha mesmo, né? E às vezes ela sempre é casada, medalhão de picanha e o coxinho de fora. Sim. Há uma melhor forma de montar o colchão para me colocar no expositor que não seja em bifes. Em bifes? Vamos lá. Não seja. Tá. Normalmente o pessoal pendura ele no tendal, bota no ganchinho ele inteirinho. Só limpa, tira a parte mais escurecida. Ou tem alguns açougues que já trabalham com ele sem capa, que ele já tem um destino para capa, né? E ele fica assim, ó. Limpamos a peça. Não tão carnudo assim, né? Só porque eu tô com pressa. Aqui. O excesso de gordura aqui eu retiro. Pode pendurar inteirinho? Pode. Ah, mas eu tenho uma saída fácil do colchão de dentro. Posso partir no meio e deixar a parte do vermelhinho da carne aparecendo para o cliente? Pode. Não tem problema. De acordo com a tua demanda no teu balcão, no teu açougue, é bem tranquilo. Se eu limpar, aqui ele está bem limpo, né? Está sem a capa, está sem a gordura, ele está sem proteção. Se tu não tem um giro alto, ele vai queimar fácil com o frio. Né? Então, eu tenho um giro alto, posso fazer assim que eu vou vender tudo. Ah, não tenho giro alto? Deixa com a capa, tira só a capa, deixa isso aqui de proteção para ele não queimar com facilidade. A capa, essa parte aqui, ó, eu separo, quando eu vou fazer isso aqui em bifezinho ou um pedaço, eu separo e deixo ela para fazer isca, limpo toda ela e faço iscas. Se eu vou vender ela como capa, eu coloco, só dou uma limpadinha nela aqui, retiro um pouquinho da membrana aqui, que é o que vai deixar a peça dura. Tudo isso aqui, quando eu faço determinada loja, ele já está no rendimento. O sistema já entende que eu vou perder, não estou fazendo nada que eu vá perder depois. E deixo ela assim, ó, penduradinha. Ah, mas eu vou colocar no meu autosserviço lá e quero fazer ela tipo bifezinho, pedaços. Que é mais fácil de vender pela questão de desembolso. As pontas vão se transformar em iscas. Eu gosto de colocar o pedaço sempre nessa bandeja. O pessoal lá teima um pouco, lá no meus açougues, e coloca nessa aqui. Só que ele pega uma peça, às vezes pequena, coloca aqui, sobra espaço de bandeja. Sem falar que o meu espaço é curto. Então, se eu colocar um pedaço de cada peça, eu ocupo lá 4 portas. Coloco aqui, é mais diminuído, né? Deixa eu só passar uma chaira aqui. E aqui eu faço o seguinte, ó, deixa eu só limpar aqui antes. Corto a pecinha bem de lado. Eu não tenho saída se eu só partir no meio e colocar ela no balcão. Ela acaba não saindo. Eu vendo muito pouco, né? Mas se eu fizer ela nesse formato aqui, ou um isca, que é o que eu mais faço porque a saída é rápida, e às vezes eu manipulo muito o colchão, aí eu tenho uma saída mais rápida dela. Faço ela assim, ó. Coloco lá como capa. São aqui 222 gramas, que dê 250. Fica bem apresentável, fica bonita e é capa de colchão. Não é corte especial.
É o básico, né? O restante dela que vamos fazer, queimar um pedacinho. O pessoal vai se preocupar aí as lateral. As lateral tudo vai virar isca. Estando limpo, isca. Estou vendendo o colchão de dentro, está bem manipulado. Eu só não tenho aqui como calcular agora, mas eu vendo ela essas R$ 49,90 o quilo do colchão, né? Então essa aqui vai dar seus 270 gramas. Cara, eu não faço conta de cabeça, mas 270 gramas vezes R$ 49,90, eu acredito que vai dar menos de R$17, dá menos de 17, né? Se o cliente olha e vai levar ela como bife, dá 4 bifezinhos, né? Deu 14, deu 17, tá barato, é a percepção que eu tenho. E eu levo ela, ó. Diferente de eu tirar ela, botar nessa bandeja aqui, ó, que nem o pessoal coloca lá, 30 pila, R$40. É caro, olha só de gordura ali. Aí tem uns nervos ainda, não. Nem leva isso aí que isso é feio, isso é ruim. E assim tu vende. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês podem ficar à vontade. Então tá ok. Muito obrigado. Vamos tirar foto aqui, todo mundo? Vamos, claro. Vem pra cá, por favor.